Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo ver o tema da nossa aula. Aula de número 33, revisão e avaliação. Vamos lá! Certo, então vamos revisar alguns aspectos importantes a respeito da formação das monarquias nacionais. E a gente começa aqui com o nosso texto sobre a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. E a gente tem aqui no nosso primeiro tópico, início do desenvolvimento dos estados modernos na Europa a partir do século XII. Situando aqui na linha do tempo, nós estamos falando do período chamado de Baixa Idade Média, período no qual algumas mudanças vão acontecer na Europa, e essas mudanças tem elencado aqui embaixo, né, que são elementos chaves dessa transformação que vão levar a uma centralização política. E esses elementos são o aumento do comércio. Como a gente já sabe, né, a partir ali das cruzadas, sobretudo, vai haver um aumento das rotas comerciais. E isso vai gerar esse aumento do comércio. Com esse aumento comercial, emerge uma nova camada social, um novo grupo social, que é a burguesia, ok? Então, vai haver também um crescimento urbano. Esse crescimento urbano vai fazer com que o foco principal, com que a dinâmica social, ela passe a acontecer agora nas cidades. Então, são nas cidades que vão passar a acontecer as trocas comerciais, as criações. Então, essa dinâmica social, ela agora vai estar voltada para as cidades. E também, a partir desse período, a igreja vai passar a ser contestada. Então, a gente vai ver a contestação do poder da Igreja Católica, que durante séculos e séculos, ali na Idade Média, o seu poder não era contestado. Até era pontualmente, mas ela tinha tanto poder que ela conseguia minar qualquer contestação, mas a partir da Baixa Idade Média vai ser contestada a tal ponto que ela vai sentir ali um certo desequilíbrio de poder. Isso vai ocorrer, sobretudo, a partir da disseminação das ideias humanistas, com o renascimento cultural, que vai vir com as ideias oriundas ali da Antiguidade Clássica, as ideias greco-romanas, né, com aquele ideal humanista de criticar as tradições, de incentivar o uso da razão, o uso da ciência. Então, todas essas ideias vão fazer aí críticas às bases tradicionais. E toda essa dinâmica vai dar um reforço a mais à autoridade do monarca. Então, a gente já está dando aqui um pano de fundo, uma introdução a essas mudanças que estão ocorrendo na Europa para esse processo de centralização política. Vamos rever um pouquinho os antecedentes da Alta Idade Média, que é aquele período que vai ali do século V até o século X, onde ele era caracterizado pela fragmentação dos poderes, certo? Então, havia uma fragmentação política marcado pelos feudos. O feudo era a base política e social onde se dava o feudalismo, ok? Então, cada senhor feudal tinha ali o seu feudo, onde ele administrava de acordo com sua conveniência.
portanto, havia uma certa instabilidade política e militar, já que não havia um poder centralizado. Então, cada rei, ele era como um senhor entre outros. Não havia essa centralização. E quando um nobre, um rei, precisava de ajuda, ele precisava contar com alianças. Não havia um exército nacional. Então, ele vai ter que contar com essas alianças, com a relação de suzerania e vassalagem, e era dessa forma que funcionava a questão política e social durante a Alta Idade Média. A partir da Baixa Idade Média, que é o que a gente já mencionou um pouquinho agora há pouco, a gente vai observar algumas mudanças no sistema feudal. Então, transformações no sistema feudal vão ocorrer aqui durante esse período da Baixa Idade Média. E essas mudanças, elas vão levar ao surgimento de monarquias centralizadas. Então, mudanças no equilíbrio de poder com uma tendência à centralização política. Mas que mudanças são essas, professoras? São todas aquelas mudanças que a gente citou no início, né? Vai haver um aumento populacional a partir do século XII, esse aumento vai gerar um certo desequilíbrio ali nos feudos, vai haver um aumento do comércio, um crescimento das cidades, as cidades passam a ser um grande centro de atração de pessoas, então os feudos deixam de ser tão importantes assim naquela dinâmica comercial, e aí começam-se a criar essa centralização em torno dos reis. Mas, afinal de contas, o que são essas monarquias centralizadas? Aí a gente traz esse conceito aqui para vocês. As monarquias centralizadas, elas são sistemas de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um único líder, o monarca, o rei. Então, esse monarca, ele vai deter grande autoridade sobre o país, podendo tomar decisões importantes e exercer o controle sobre várias regiões, ao contrário de governos onde o poder é dividido entre diferentes líderes locais. Então, nas monarquias centralizadas, o monarca, ele pode ter mais controle direto sobre o Estado como um todo. Então, percebam aqui uma diferença muito clara, uma disparidade gritante entre o papel do monarca, dos reis que haviam no período feudal, que havia ali o rei, a questão da suzerania e da vassalagem, mas esse rei que havia ali no sistema feudal, ele era rei apenas ali no seu feudo, no seu território. Ele não detinha um exército nacional, ele não tinha um grande território, ele era apenas rei sobre o seu feudo. Numa monarquia centralizada, não. Ele detém o poder sobre um grande território, ele tem vários súditos, ele é rei ali sobre um Estado, certo? Mas para que essas mudanças elas ocorram, para que essa monarquia consiga centralizar o poder sobre si, ela precisava conquistar a aliança de outros setores, de outros membros da sociedade. E aí é o que a gente vai ver, né? A quem interessava essa autoridade do rei? Como é que o rei vai conseguir fazer com que outros grupos sociais o auxiliem nessa centralização política? Então, a gente vai perceber, a partir de agora, que essa autoridade do rei, ela tem diferentes significados, certo? Então, para a burguesia, o que significa essa centralização política para a burguesia? A burguesia, como a gente já mencionou, é aquela classe social que vai surgir na Baixa Idade Média, e ela surge com o renascimento comercial. Ela vai lidar diretamente com as trocas comerciais. E com o passar do tempo, eles vão ser os banqueiros, eles vão lidar com o dinheiro, vão ser comerciantes. E para a burguesia, a centralização política, ela vai ser importante na medida em que eles vão considerar que um rei forte, centralizado, ele vai ser importante quando ele unificar a moeda, quando ele padronizar a moeda, quando ele padronizar as leis. Por quê?
quando esse comerciante ele precisa ir de cidade em cidade, de feudo em feudo, para ele não é interessante pagar uma moeda em cada feudo, em cada cidade, pagar um imposto diferente em cada cidade. Então, para ele ver com bons olhos essa centralização, porque ele quer pagar apenas uma taxa, pagar apenas uma moeda em cada cidade que ele for, ok? Então, para a nobreza, por que para a nobreza interessava a autoridade do rei? E aqui a gente tem uma dualidade. Por que nós vamos ter uma dualidade? Porque a nobreza, enquanto uma classe social, ela vai ter aqui interesses divergentes. Porque alguns nobres, a alta nobreza, ela não vai querer ceder suas terras, ceder alguns de seus privilégios para beneficiar a centralização política de um rei. Então, ali vai ter alguma divergência. No entanto, outros nobres vão acabar aceitando ceder, vão acabar aceitando essa centralização para manter os seus privilégios, para dar continuidade ali às suas terras, para ganhar títulos. Então, alguns nobres vão, sim, concordar com essa centralização, pois vão ver benefícios para si mesmos. E aos servos e aos camponeses, por que eles interessavam-se por essa centralização política? Os servos e os camponeses, eles estavam ali na base, né, social, da pirâmide social da Idade Média. Então, eles eram altamente explorados pelos nobres. Então, eles acreditavam que, com uma centralização política, eles poderiam ter algum tipo de justiça social, eles poderiam ter algum tipo de equidade. Então, dessa forma, eles vão também apoiar essa centralização política. E outra classe social que também vai apoiar a centralização política vai ser a igreja. Também da mesma pegada aqui da nobreza, também com uma certa ambivalência. Por quê? A igreja, ela deteve, ao longo da Alta Idade Média, um grande poder político. Ela concentrou para si grande poder político. Então, para ela ceder parte desse poder para um rei era difícil. Então, em alguns momentos, ela vai causar alguns entraves, mas em outros ela vai acabar cedendo para não perder totalmente os seus privilégios. Então, vai ser essa ambivalência, assim como a nobreza. Então, a gente já tem um panorama social, né, de como esses grupos sociais eles vão apoiar a concentração política de acordo com o interesse de cada grupo. E a partir do momento que a gente tem esse rei conseguindo centralizar o poder em torno de si, já temos, né, uma estrada pavimentada para a formação dos estados nacionais, que a gente vai ver as características a partir de agora. Então, os estados nacionais, eles referem-se a entidades políticas que emergiram a partir do processo de formação de nações. Esse processo histórico, ele envolveu a consolidação de uma identidade nacional, a delimitação de fronteiras territoriais e o estabelecimento de instituições políticas. Então, a partir do momento que eu tenho, dentro dessa combinação política, uma identidade nacional, a delimitação de fronteiras territoriais e o estabelecimento de instituições políticas para auxiliar esse rei, eu posso dizer que eu tenho aqui a formação de um Estado nacional. Então, nós temos aqui esses Estados nacionais formados, certo? Continuando aqui o nosso texto. O surgimento de uma identidade nacional compartilhada entre os habitantes de uma região, ele foi fundamental para a consolidação desses estados nacionais modernos, uma vez que uma característica muito importante de um Estado nacional é ter uma população em seu território. Então, uma população que compartilha de um sentimento, de uma identidade nacional, é fundamental. Então, isso frequentemente envolvia a promoção de elementos culturais, elementos linguísticos e históricos comuns.
E para que houvesse essa formação, tanto territorial, cultural, linguística, histórica, as guerras e os conflitos vão desempenhar um papel muito importante na reconfiguração de fronteiras e na definição dos territórios dos Estados nacionais. E aí aqui a gente traz alguns exemplos. A Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito pelo trono, né, da França. Na verdade, foi uma guerra entre Inglaterra e França pelo trono francês. Foi um conflito que durou 116 anos. Esse conflito ele foi intermitente, não foi um conflito que durou esse tempo todo. Ele vai ajudar na formação de uma identidade nacional francesa. Ao final desse conflito, a França, os franceses vão sair desse conflito com um sentimento nacional muito fortificado. Então, ele vai ser muito importante nesse sentido, de criar uma identidade nacional para a França. Assim como as guerras de unificação na Alemanha e na Itália, com a unificação tanto dos ducados quanto dos reinos para a unificação desses dois estados nacionais. Então, aí a gente observa como essas guerras e os conflitos eles vão contribuir para a formação desses estados nacionais. E aí a gente traz outro exemplo também a respeito disso, que é em relação à formação das monarquias nacionais da União Ibérica, né? Tanto ali de Portugal quanto da Espanha. E aí a gente tem aqui o texto, né? Formação de Portugal e Espanha. Na Península Ibérica, a formação das monarquias nacionais, ela foi resultado da luta dos cristãos contra os mouros, que eram os muçulmanos do norte da África, que haviam ocupado a região no século VIII. Então, os mouros, que eram ali os muçulmanos que atravessaram o norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar e chegaram até a Península Ibérica. E, a partir do momento em que os cristãos eles vão começar a lutar para expulsar os mouros ali da Península Ibérica, vai começar as chamadas guerras de reconquista. A gente vai aqui para o nosso texto. As guerras de reconquista referem-se ao conjunto de conflitos que ocorreram na Península Ibérica ao longo de vários séculos, nos quais os reinos cristãos buscaram recuperar territórios que estavam sob controle muçulmano, desde a invasão islâmica do início do século VIII. Então, a partir do século XI, as guerras de reconquista vão iniciar, influenciadas pelas cruzadas, que tinham como objetivo lutar contra os muçulmanos para reconquistar a Terra Santa. Então, eles vão lutar contra os muçulmanos para reconquistar o território ali da Península Ibérica. E no ano de 1096, o Reino de Leão ele vivenciava um período marcado por vitórias muito significativas, em parte devido ao suporte da nobreza. Então, percebam que o rei, como ele ainda não tinha, né, como ele não tem um exército formado, não existe ainda uma monarquia centralizada, ele precisa muito do apoio da nobreza. Então, o rei Afonso VI, ele reconhecendo o destaque militar, ele decidiu premiar o nobre francês Henrique de Borgonha por suas contribuições. Então, como recompensa, Henrique de Borgonha, continuando aqui no nosso texto, ele recebeu o condado de Portucale, que era um território estratégico. E, além de receber essas terras, ele recebeu a mão de Dona Teresa em casamento, que era algo muito comum, manter essas alianças, né? Além das terras, fazia-se essa aliança de casamento. Então, Dom Afonso Henriques, que era filho de Henrique de Borgonha, tempos depois, ele tomou a decisão de romper essa aliança com o Reino de Leão e ele declarou a independência do condado portucalense. E esse processo de reconhecimento oficial ele teve lugar em 1143, com a assinatura do Tratado de Zamora.
Esse tratado ele foi um acordo entre Afonso Henriques, o líder português, e Afonso VII, de Leão e Castela, formalizando, assim, o reconhecimento da independência portuguesa. Então, agora, Portugal se torna independente e inicia, portanto, a dinastia de Borgonha, a primeira de Portugal, com Afonso, agora, Afonso I sendo rei de Portugal. Então, nós temos agora a primeira dinastia, o primeiro rei de Portugal. Ele vai conseguir centralizar uma monarquia em Portugal. No entanto, essa monarquia ela vai durar aí muito tempo ainda, essa dinastia, na verdade, ela vai durar muito tempo. No entanto, no século XIV, vai acontecer a Revolução de Avis, que vai durar de 1383 a 1385, por conta de uma crise sucessória. Com a morte do rei português Dom Fernando, da dinastia de Borgonha, em 1383, surge a questão da sucessão. O monarca ele deixou como herdeira sua filha Dona Beatriz, que era casada com o rei João I de Castela. E aqui a gente tem um problema, vejam aqui no mapa. Dona Beatriz de Portugal, aqui em verde, ela era casada com Dom João I, que era rei de Castela, aqui em roxo, certo? E aí, enquanto a nobreza, continuando aqui o nosso texto, enquanto a nobreza estava a favor da ascensão de Dona Beatriz ao trono, pois isso garantiria a continuidade de seus privilégios, e quando eu falo aqui de nobreza, eu me refiro à alta nobreza. A burguesia, a pequena nobreza e os camponeses de status mais baixo, eles temiam a possível intervenção do reino de Castela nos assuntos portugueses. Então, Castela, que já dominava um grande território, esses portugueses eles temiam que também Castela dominasse os assuntos ali de Portugal. Por isso, eles não viam com bons olhos que Dona Beatriz assumisse ali com Dom João I. Então, isso vai gerar um conflito, uma guerra civil em Portugal, que vai terminar com a Batalha de Aljubarrota, em 1385. Esse conflito atingiu seu auge na Batalha de Aljubarrota, onde as forças de Dom João de Avis, que era ali um parente, um meio-irmão do rei, derrotaram as tropas castelhanas, consolidando a independência de Portugal e o início da dinastia de Avis. E agora sim, nós temos uma monarquia. A dinastia de Avis vai conseguir criar uma monarquia nacional em Portugal. Agora vamos entender o processo de formação da monarquia nacional espanhola, que também teve suas raízes nas guerras de reconquista, também está ali no contexto da Península Ibérica, na luta contra os mouros. Mas a formação vai acontecer em outros termos. Em 1469, vai ocorrer a união matrimonial entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E essa união, ela unificou os dois reinos, o reino de Castela e o reino de Aragão, culminando na formação da Espanha. E em 1492, a Espanha ela consolidou seu poder monárquico ao reconquistar Granada, que era o último bastião muçulmano, o último reduto onde estavam os muçulmanos, encerrando a Guerra de Reconquista. E após a conclusão da Reconquista, os monarcas espanhóis eles se voltaram para a exploração ultramarina. Cristóvão Colombo foi financiado pelos reis católicos e ele chegou às Américas em 1492, o que acabou marcando o início do vasto império colonial espanhol. E assim a gente finaliza, né, essa nossa revisão sobre a formação dessa centralização monárquica. Muito bem, até a próxima.